Psicografia recebida de Robson Pinheiro de Assis, 23 anos, para Sumari Cake. Facilitador Pai João de Aruanda. Oi, eu sou o Robson e estou aqui para compartilhar minha história, porque talvez sirva de alerta para qualquer desavisado que tenha agido como eu enquanto estava aí. Não tinha nenhum drama, pessoal. Pelo contrário, era muito querido por todos, tanto os meus familiares quanto os meus amigos. Fui criado na periferia e isso nunca me incomodou. Nossa vida era simples, mas nada faltava. Meus pais eram feirantes e levavam uma vida muito dura. Levantavam muito cedo para montar sua barraca e iniciar o dia. Meu pai achava que eu, sendo o filho mais velho de 5, após completar 14 anos, deveria segui-los na batalha, mas minha mãe sempre dizia que não, que eu deveria estudar para ser alguém, ter uma vida diferente da deles. Hoje vejo que meu pai estava certo, pois se eu começasse a trabalhar cedo, talvez não tivesse me perdido e entrado naquela vida. E olha, esse assunto rendeu muito, causando a separação de meus pais por tudo o que se sucedeu. Aos 16 anos, já pegava o carro do meu pai e saía sem dar satisfação, deixando-os preocupado com a possibilidade de ser parado pela polícia, pois não tinha habilitação. Poderia também causar um acidente, porque já iniciava minha vida boêmia e gostava de bebida. Os anos foram passando. Ingressei na faculdade para fazer o gosto da minha mãe, onde só ia, na verdade, para participar da farra, da bagunça. Imagina que engenharia mecânica era para mim, cheia de cálculos e regras. Minha mãe tinha um irmão que trabalhava em uma montadora de veículos bem conceituada e por isso acreditava que eu, terminando os estudos, conseguiria um estágio através dele nessa empresa, já que ele era encarregado de seção e podia interceder por mim. Mas que nada, eu não estava nem aí com nada. Depois de fazer 2 anos de cursinho para ingressar em uma faculdade pública e não conseguir passar nos vestibulares, meus pais desistiram e me puseram em uma faculdade privada mesmo. Eu optei por estudar à noite, dando a desculpa que teria o dia todo para me dedicar aos estudos e trabalhos que seriam cobrados de mim. Logo tratei de pedir um carro para eles, porque reclamava de ter que andar de van e esperar até que todos chegassem nela para irmos embora. E 6 meses depois do início da faculdade já estava com um carro. Meus pais pagavam mensalmente por ele para me dar aquela comodidade. Eles se apertavam, porque eu tinha mais 4 irmãos que também precisavam de atenção e educação, dentre as outras coisas. Clarinha, a caçula, era doente. Vivia sempre com algum problema. Ah, mas isso nunca me comoveu, porque eu só pensava em mim. Nem em seus ataques mais terríveis de asma eu me apiedava. Não ajudava em nada. E com o tempo passei a chegar de madrugada, sempre embriagado, não respeitava ninguém, estava fazendo barulho, cantando. Eu chegava e logo os meus pais saíam para trabalhar. E eu dormia até tarde, acordava de ressaca e assim eram meus dias. Já não adiantava mais meus pais falarem comigo, porque quando começavam a me repreender, eu já lhes dizia que não queria saber de sermão. Desisti da faculdade, mas não contei. Pegava o dinheiro das mensalidades e gastava com tudo aquilo que no futuro eu pagaria um preço bem alto. Em uma noite chuvosa de junho, lá estava eu praticando de mais um racha com meus amigos. Todo regrado de muitas idorgas. Éramos só alegria. Mas não sei. Naquele dia, em específico, eu estava estranho. Já há alguns dias, vinha tendo sonhos estranhos. Um homem trajando roupas estranhas se aproximava e berrava comigo, me interrogando sobre até quando eu levaria a vida daquela forma. Eu nunca via seu rosto, pois usava um grande capuz que fazia parte dele uma capa preta que ia até os seus pés. Quando ele aparecia em meu quarto, o ar ficava gelado e eu começava a tremer, batendo o queixo de tanto frio e pavor ao mesmo tempo. E por uma semana recebi sua visita, sempre me alertando que o meu tempo estava chegando, que minha encarnação não estava sendo aproveitada como deveria, que mais uma vez eu estava falhando. E eu nada entendia. Na hora sentia um pavor e me questionava sobre minha vida, mas tão logo amanhecia o dia e eu esquecia de tudo, e tudo voltava ao normal. Naquele dia fatídico, antes de sair de casa, olhei para tudo como se estivessem me despedindo. Senti um nó na garganta que não sabia entender o porquê. Meus pais não estavam em casa. Tinham ido buscar ajuda espiritual para Clarinha, pois alguém tinha lhes dito que o caso dela poderia ser de origem espiritual, que poderia estar sofrendo algum ataque energético. Mal sabia que era eu o maior causador de tudo aquilo, pois vivia em más companhias, tanto de encarnados quanto de desencarnados, e trazia todo aquele lixo energético para dentro da nossa casa. Meu irmão Pedro
Estava na frente da TV e pela primeira vez senti vontade de lhes fazer um afago. Passei a mão por seus cabelos cacheados e disse, brincando, que estava na hora de cortar a juba. Ele olhou para mim, riu e voltou sua atenção para a TV novamente. Fui para a garagem e, ao dar partida no carro, ele não pegou. E pensei que talvez não devesse ir aquele dia, mas logo meu celular vibrou uma mensagem de um dos caras que fazia racha comigo. E tentei de novo e dessa vez o carro pegou. Infelizmente, eu não percebi a criatura horrenda que estava no capô do carro, me envolvendo cada vez mais para que eu fosse logo. E as gargalhadas iam me guiando até o que se tornaria minha vida barra a partir dali. Logo estávamos roncando os motores e nos preparando para mais um racha. Rubinho era o cara que havia me mandado a mensagem e naquele dia, em especial, ele estava muito alterado, louco. Tinha usado muita coca, misturada a muito álcool também. Em minutos, estávamos um ao lado do outro e partimos. Percebi que toda hora ele chegava muito perto de mim e eu desviava e logo ele vinha de novo, até que por um instante ele ficou um pouco à minha frente e quando olhei para o teto do carro, pilotado por ele, vi um cara que às gargalhadas se divertia, olhava para ele e ria ainda mais. Abri e fechei os olhos, diminuindo um pouco a velocidade, tentando entender aquilo. Mas nada pude fazer, pois logo no segundo seguinte o carro de Rubinho estava à minha frente e o impacto foi tão forte que ele imediatamente foi lançado fora do carro. Ele dizia que o cinto era para os trouxas. E eu? O impacto foi tão forte que a frente do meu carro ficou totalmente achatado, moendo meu corpo físico. Horrorizado e com muita dor, eu gritava para que me tirassem dali, mas nada acontecia. E aquele ser estava em cima do carro de Rubinho, chegou ao meu lado e, dando uma gargalhada, me perguntou se estava doendo muito, e eu fiquei petrificado. Tremia e lembrava das visitas daquele ser de capa preta nos últimos dias. Fui puxado pelo pescoço e arrastado por aquele asfalto sem nenhum cuidado, e apesar dos meus gritos de dor e súplicas para que parasse, ele continuou. Vi Rubinho sendo arrastado como eu. Seu corpo parecia de borracha, onde nenhum osso existia. E assim fomos levados ao grande chefe. Como era chamado aquele ser naquele lugar onde a luz do sol nunca batia. Não sei precisar por quanto tempo fiquei ali como prisioneiro, recebendo todos os tipos de castigos que possa imaginar. Era levado constantemente e ligado a jovens desavisados como eu, sugando-lhes a energia vital, deixando-os transtornados e com mais vontade de se viciarem do mesmo jeito que comigo foi feito. Em muitos momentos, para me torturar ainda mais, traziam imagens de minha mãe, sofrendo muito pela minha perda e orando a Deus que eu estivesse bem, pois nesse momento ela já sabia qual era o destino daqueles que se dor e transgridem as leis do universo, que existem para serem seguidas. E sim, hoje aprendi que assim deve ser. Toda vez que minha mãe era mostrada para mim, eu ia caindo na realidade, vendo o quanto mal fiz para minha família, o quanto lhes faltei com respeito, como poderia tudo ter sido diferente. Chorava, me desesperava, mas nada mais podia fazer. Já não vi futuro algum para mim. E não tinha ideia de quanto tempo ali estava. Hoje sei que 18 anos em tempo de terra se passaram. Sentia um pequeno bálsamo toda vez que recebia uma oração. E me vinha à mente, nos poucos momentos de lucidez, que deveria me arrepender de tudo que havia feito. A Deus rogava por socorro, mas ao mesmo tempo pensava como um ser desprezível como eu poderia ter essa graça. Até que um dia se aproximou uma senhora vestida com um traje que parecia ser celestial e me olhou nos olhos, perguntou se eu realmente queria sair dali. E aos prantos, em meio a soluços, eu disse que era o que eu mais queria. Então ela estendeu sua mão, que mais parecia um ponto de luz, e logo me vi transportado para o local onde habito hoje. Estou em paz e me preparando para voltar com a graça de Deus. Então, se você me disser que não cometi suicídio, eu lhes digo seguramente que sim, pois assumi o risco de morrer e matar alguém, e foi exatamente isso que aconteceu. Nunca mais vi Rubinho. Hoje ainda me pergunto o que teria sido de mim se não fosse resgatado.
Agradeço essa oportunidade por trazer meu relato com a esperança de que, se você estiver trilhando o mesmo caminho que eu, ou conheça alguém assim, que tente lhes abrir os olhos. Meu muito obrigada.